Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar pelo canal 21 da NET e pela TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a alegria, a honra e o prazer de receber aqui esse nosso convidado ilustre, professor da casa, foi meu professor na minha graduação de Direito, Dr. Edivaldo Ravena Picasso, delegado de polícia e coordenador do NECRIM. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui novamente aqui na TV Uniara, poder participar aqui desse programa que vai levar informações a muitas pessoas sobre um serviço novo que está se realizando aqui na cidade. Então já vamos direto falar. Fala um pouquinho para a gente do NECRIM, que é novíssimo, né, doutor? Novíssimo. Essa é uma tendência nova, e até não só no Brasil, como em muitos países, que é a matéria de buscar-se a conciliação entre os conflitos existentes na sociedade. E essa conciliação ela vem sendo uma matéria que está sendo estudada, alguns lugares já estão mais avançados, e o que se busca na conciliação não é tornar as pessoas amigas, mas solucionar o conflito existente entre elas, independente de se elas irão ou não depois se tornarem pessoas amigas. Ou seja, a conciliação ela não é uma substituição do judiciário. Na verdade, a conciliação é uma maneira, é uma metodologia de solução de conflitos que busca extrajudicialmente resolver essas questões. Por consequência, as pessoas não irão ao judiciário para estar resolvendo esse conflito que acabou sendo resolvido informalmente. Então, é esse trabalho que está sendo trazido a Araraquara junto ao NECRIM. Quer dizer, nós estamos vendo aí que pode não buscar elas serem amigas, mas vai buscar que elas não sejam inimigas. Com certeza. Porque agilidade, que isso é feito de uma forma muito mais rápida. E as pessoas podem estar em contato para poder solucionar o problema. Exatamente, porque o que acontece é que as pessoas, quando elas estão em conflitos, elas não conseguem mais dialogar. Fica rompido o elo de ligação entre elas. E aí elas necessitam de uma autoridade pública que venha restaurar esse diálogo. E essa é a função do mediador, essa função que será realizada no NECRIM. Restabelecer o diálogo entre as pessoas, e é impressionante como na prática isso funciona. Funciona. E tem todo o respaldo do judiciário. Todo o respaldo. Existe resolução do Conselho Nacional de Justiça, através de súmulas, dando validade às conciliações, tornando elas algo que pode ser feito entre as partes, né? E, portanto, a Polícia Civil vem instalar isso aqui em Araraquara. E, na verdade, é uma das determinações do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que tem adotado. Eles adotaram para o Judiciário as metas, meta 1, meta 2, enfim, de soluções de conflitos para julgamentos de processos que estavam antigos, mas criaram vários centros de conciliação justamente para um pouco também desafogar o judiciário naquelas questões de menor potencial ofensivo, que é para isso, são esses os conflitos criminais que o NECRIM verifica? O NECRIM ele vai cuidar da área criminal, né? Já existe no judiciário os centros de conciliações na área civil. O NECRIM ele vai cuidar dos crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes em que depende-se de representação criminal. Depender de representação criminal significa que o processo criminal só será instaurado se a parte concordar com o processo, se a parte quiser o processo. Então, antes que a pessoa queira esse processo criminal, antes que ela represente, ela é chamada no núcleo e lá ela vai estar frente a frente com a pessoa com quem ela tem o conflito. E aí nós vamos mediar essas duas partes, restaurando o diálogo entre elas, dando a elas algumas ideias de soluções de seus conflitos. E assim, se a pessoa concordar que o conflito inexiste, que o conflito está solucionado, ela não representa, e não havendo a representação, não haverá o processo criminal. Porque a solução do seu problema já estará garantida. Muitas vezes isso pode acontecer, um exemplo muito clássico é o acidente de trânsito. A pessoa bate o carro e machuca, causa uma lesão corporal
no outro motorista. Outro motorista que sofreu a lesão corporal, ele é vítima de um crime de lesão corporal culposa, né, muitas vezes, e esse tipo de crime depende de representação dele, querer ou não o processo. Muitas vezes a pessoa, ela não quer o processo se ela for ressarcida do prejuízo que sofreu. É aí que nós chamamos as partes no NECRIM, e se elas ali comparecerem, e se chegarem a uma composição, nós damos várias fórmulas para que isso aconteça, se houver essa composição, as partes saem de lá com sua pendência solucionada, aí não irão mais ao judiciário, e o melhor de tudo, elas estarão satisfeitas com a prestação de uma atividade pública feita por um órgão público. Agora, como tem sido recebido pela população, porque eles são, via de regra, intimados por um delegado de polícia, e como eles têm recebido a intimação, o comparecimento tem sido maciço e tem funcionado? As conciliações, as mediações têm surtido efeito? Isso é uma questão também que nós estávamos assim, na expectativa, qual seria o impacto junto à sociedade, né? O que nós temos notado é que está funcionando e surpreendentemente. As pessoas acabam saindo satisfeitas do núcleo porque foram atendidas, só pelo fato de serem atendidas pelo poder público. Coisa que antigamente era muito comum as partes se sentirem abandonadas pelos poderes públicos. Ou seja, a pessoa sofria um crime de ameaça, um crime de lesão corporal, e somente iam ser atendidas pelo judiciário, né? Hoje não. Hoje elas são chamadas em tempo, no máximo em 30 dias, são ali chamadas para fazer a sua composição. As pessoas recebem a notificação do delegado de polícia, e é interessante, elas comparecem, né? Mesmo porque elas são obrigadas a comparecer, se não comparecerem poderão sofrer uma condição coercitiva. Elas comparecem, muitas delas acompanhadas por advogados, comparecem e 90% dos casos são solucionados. As pessoas acabam saindo satisfeitas do núcleo em razão de uma pacificação ocorrida entre elas. Às vezes não há nem valores envolvidos, às vezes não há dinheiro envolvido, às vezes foi uma simples ameaça, né? A pessoa costuma dizer assim, as ameaças mais comuns lá, o que é teu está guardado, né? Mas são expressões que acabam fazendo com que a outra parte se sinta ameaçada. A partir do momento que a pessoa faz o BO, nós chamamos as partes lá. Aí a parte explica por que fez aquilo e acaba se solucionando. Então é interessante a recepção, a população ainda vai se surpreender com esse tipo de serviço. Ele vai crescer muito na cidade, não só em Araraquara, mas em todo o país. É uma tendência mundial, é uma nova metodologia de solução de conflitos sociais, que é muito mais do que um simples desafogar do judiciário. É muito mais do que isso. É uma outra metodologia, que não necessariamente precisa ser feita pelo judiciário, ou junto ao judiciário. Essa cidade de Diadema já implantou isso na cidade de Diadema. A prefeitura implantou um centro de solução de conflitos. A própria prefeitura, onde as partes vão ali e acabam solucionando seus conflitos, suas pendências, sempre mediados por um agente público. É importante, porque nós temos que ver a contribuição social dessa conciliação. Porque pessoas que estariam aí, eventualmente, se degladiando, mesmo que antes de uma ação penal, podem resolver o problema muito rapidamente. Nós temos uma cultura jurídica, muitas vezes, né, de que o direito é uma sentença judicial. Então, se houver uma sentença judicial, o direito foi aplicado. Senão, o direito não existe. Mas as ciências jurídicas são muito mais do que isso. A ciência jurídica é uma ciência que interfere na sociedade, que busca harmonizar a sociedade. Por isso que se fala que o direito é dar a cada um o que é seu, né? Porque isso harmoniza a sociedade. Mas dar a cada um o que é seu simplesmente não é um único objetivo do direito. E sim contribuir com normas legais, interpretando-as, de maneira a fazer com que as pessoas se sintam realmente confortáveis na sociedade, vivendo em harmonia. Essa é a principal finalidade do direito. Então a prestação jurisdicional é uma delas. E hoje o que está se criando, e é uma tendência mundial, em breve as faculdades vão estar dando aula, aqui na Uniara já tem até matéria a esse respeito, né? Os professores já estão atuando nessa área de conciliação. Foi dado um curso na Uniara sobre conciliação, porque essa é uma tendência mundial. As pessoas ainda não estão enxergando a importância
desse trabalho, mas logo saberão que isso será assim. Nós vamos ter o judiciário, preservado todo o trabalho do judiciário, mas também teremos as mediações, as conciliações, como uma atividade tão importante quanto qualquer outra. Bom, o papo está muito empolgante, mas temos que ir para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Estamos retornando com o programa Nosso Direito e aqui nosso querido entrevistado, Dr. Edivaldo Ravena, coordenador do NECRIM de Araraquara. Nesse pensamento muito bem colocado pelo senhor, eu tenho um conceito na advocacia que é: se duas pessoas estão discutindo alguma coisa, muito melhor que elas decidam do que um terceiro, com o maior respeito que eu tenho por quem seria um juiz de direito ou mesmo um tribunal, venha decidir por elas. Quer dizer, nós temos um conflito, vamos nós resolver, do que um terceiro ter que dizer, ó, sabe aquilo que vocês tinham que fazer? É assim que vai ser feito, que pode ser ruim para os dois. Perfeitamente. Esse é o conceito de mediação. Você acabou de falar exatamente o que faz o mediador. O mediador não é aquela pessoa que julga as partes. Ali não se julga ninguém, é um novo conceito. O que nós buscamos é orientar as partes e deixar que elas decidam o que é melhor para ela. Em mediação, as partes é que buscam, que encontram as suas próprias soluções. Elas que dão ideias daquilo que elas querem e como elas querem solucionar suas pendências. E aí a conversação vai se desenvolvendo até que se chegue a um consenso. E aí então as partes saem satisfeitas. E por isso a satisfação. É importante dizer que em mediação, o mau acordo não é acordo viável. Aquela coisa de é melhor um mau acordo do que uma boa demanda não vale para mediação. Na mediação, as pessoas têm que fazer um acordo que ela se sinta realmente satisfeita. Então é dado tempo para a pessoa pensar se realmente ela quer acordar aquilo e se ela está disposta a cumprir aquele acordo. Nós não incentivamos a pessoa a fazer um acordo de maneira emotiva, de maneira ansiosa. Deixamos a pessoa realmente pensar, porque aquele acordo ele só vai ser bom se realmente as pessoas o cumprirem. E é por isso do sucesso das conciliações, que acabam fazendo com que as pessoas saiam satisfeitas. As duas partes acabam concordando que tem que ceder em algo para que isso aconteça. Nós tivemos um exemplo recentemente. Ainda ontem, né, nós tivemos uma conciliação de um problema típico, clássico do NECRIM. Uma parte tinha uma dívida a receber, ele trabalhou para uma pessoa, essa pessoa devia a ele R$500 de uma dívida trabalhista, R$500. Só que a pessoa não tinha dinheiro para fazer o pagamento e a outra parte ficava cobrando. Numa dessas cobranças, o empregador ficou nervoso e disse, olha, quando eu tiver dinheiro eu te pago, você não me procure mais, senão eu vou acabar com você. A outra parte se sentiu ameaçada, com razão, foi e fez o boletim de ocorrência. O caso foi nos levado. Nós conversamos com a parte que era a credora, né, que deveria receber os R$500. Ela nos disse que ela já tinha procurado vários órgãos, inclusive órgãos trabalhistas. Mas em razão do valor, ser apenas R$500, ela não recebeu nenhuma atenção de nenhum órgão, em razão do valor, das competências daqueles órgãos. As duas partes estiveram lá, inclusive o empregador. O empregador nos explicou que realmente ele passou uma fase difícil, mas que agora essa fase difícil já havia melhorado e que ele sempre esteve disposto a quitar a dívida, que ele reconhece que se expressou mal, né, daquela maneira como se expressou, mas ele se comprometeu na audiência a fazer os pagamentos. Nós dividimos em 2 vezes, as duas partes saíram de lá dando as mãos e o empregador ainda saiu com um compromisso assim, informal, né, de continuar contratando aquela pessoa para o trabalho. As pessoas saíram de lá de bem.
E ficou muito claro, assim, nós notamos muito claramente que entre elas o conflito existente acabou. Ambas partes concordaram que havia um nervosismo decorrente de uma dívida, um precisando muito de dinheiro e o outro não tendo como pagar, precisando de um tempo para se recuperar. Por sorte também, né, nesse meio tempo houve essa recuperação do empregador e ele acabou então se comprometendo ao pagamento 2 vezes, a outra parte aceitou e tudo ficou solucionado. Agora, o senhor imagina, se não há esse serviço à disposição da sociedade, como ficaria? Provavelmente esse rapaz não receberia. Quer dizer, para ingressar em juízo, para cobrar uma dívida de R$500, com todo o atolamento que é o judiciário, ia levar um bom tempo e eles iam continuar litigando. Então, exatamente. Sem considerar que isso poderia acarretar um crime maior. Muitas vezes os grandes crimes, né, os homicídios, principalmente os homicídios, eles dão sinais anteriores. Então o homicídio ele nasce de uma ameaça que a pessoa sofreu, de uma falta de atenção que a pessoa não teve, da falta de orientação que ela não teve. Então o NECRIM tem todo esse objetivo, né, de trabalhar a população, a sociedade, orientando, dando a ela todos os caminhos que ela pode percorrer, até o caminho dela mesma solucionar os seus problemas. Então, usando esse exemplo, por exemplo, esse rapaz, esse empregado, que tinha o crédito a receber, provavelmente ele teria muita dificuldade de ingressar em juízo e tal. Com o NECRIM, ele pode ter ido e abre um campo absurdamente grande para aqueles casos que não iriam para o judiciário, para a advocacia. Porque, via de regra, em off, o senhor estava me dizendo que as partes comparecem com o advogado. Sim. Eu acho que a sociedade está redescobrindo o advogado. Com o NECRIM, ao contrário do que possa se pensar, é uma redescoberta do advogado. O advogado também não é só aquele que trabalha em juízo. Costumo dizer isso aos meus alunos. O advogado é aquele que previne as ações judiciais. O advogado é aquele que também orienta o seu cliente sobre as melhores possibilidades para que ele pague uma dívida ou para que ele receba uma dívida. É comum as pessoas, ao receber a notificação, se sentirem fora do seu ambiente e procurarem então um advogado. Então nós já fizemos vários acordos com a presença de advogados, as partes comparecem com o advogado. Isso é muito bom porque o advogado ele dá uma segurança à vítima. É a mesma diferença da pessoa que está doente procurar um médico ou ir na farmácia tentar se automedicar. Se a pessoa vai na farmácia tentar se automedicar, ela não vai ter a mesma segurança se ela consultar um médico, se aquele remédio vai estar certo ou não. Quando a pessoa comparece no NECRIM acompanhada por advogado, o que se decide lá, o próprio advogado, ele acaba sacramentando e a pessoa se sente segura para fazer aquele tipo de acordo. Então a presença do advogado ela é importante e eu acho que ela vai ser redescoberta. As pessoas vão começar a ver o advogado não só como aquela pessoa que cria litígios, que se degladia em litígios, mas como alguém que a orienta, alguém que lhe dá segurança quando ela vai firmar um acordo. Então isso vai abrir um espaço importante para a advocacia. A importância do poder público são essa é mínima ainda, infelizmente, das inúmeras ações sociais que nós precisamos das políticas públicas, mas já é um início, a gente vai começando e daí nós vamos estar evoluindo para a gente poder ter uma sociedade melhor. Porque a gente fala da nossa realidade de Araraquara, que embora tenha conflitos de menor potencial ofensivo, muito menos. Agora em São Paulo, quantos acidentes de veículo, quanta batida de carro. Recentemente nós vimos um rapaz, uma moça de 20 e poucos anos, avançando em cima do motoqueiro, jogando ele para fora, porque ela se sentiu ameaçada por ele. Exatamente. Essa falta de presença do poder público faz com que a sociedade ela viva em conflito. Porque quantas vezes a gente não é agredido em qualquer local, às vezes não é nem uma agressão física, às vezes é uma agressão moral, né? Na fila de um banco, às vezes você é agredido quando você vai comprar alguma coisa, não te dão a garantia do produto, né? Quantas vezes nós somos agredidos em nossos direitos e a gente acaba sentindo a falta do poder público, pelo menos te dar uma atenção. Às vezes não é nem uma solução da maneira como você quer, mas você quer que realmente o poder público dê uma atenção, que ele atue.
Então, essa falta de presença do poder público é que tem acarretado muitas violências no trânsito, na vida em sociedade. Se o poder público atua imediatamente, como acontece em países como o próprio Estados Unidos, em que um acidente de trânsito, as partes vão na presença do juiz na hora. Se uma pessoa nos Estados Unidos estiver dirigindo embriagada, ela vai na hora na presença do juiz. Se ela não pagar a fiança, ela é presa imediatamente. Então, a atuação imediata do poder público é algo fundamental para se resolver os conflitos. E o NECRIM tem esse objetivo. E, conforme nós dizíamos, com a presença do advogado, há uma facilitação enorme nas conversações. O advogado, a pessoa sente confiança nele, sabe que ele não vai permitir que a pessoa faça um acordo que não lhe seja viável. Embora o mediador também tenha essa finalidade, o grande problema é que o mediador não pode fazer uma intervenção técnica. Então, o mediador não é um interventor técnico. Eu sou formado em Direito, por formação, mas eu não posso dar uma consulta jurídica para aquela pessoa. Nem posso atuar como advogado naquele momento. Então, não é uma atuação de advogado, é apenas uma indicação de soluções. Se a ação judicial for realmente a única solução, aí a pessoa vai utilizar o próprio advogado ou irá procurar um advogado, um defensor público, a partir daquele momento. Então vejam que a função do mediador não é dar assessoria jurídica, né? É simplesmente viabilizar o diálogo e apresentar os vários métodos de conciliação que existem em nosso país. Muito bem. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa Nosso Direito. Antes disso, doutor Edivaldo, quero agradecer demais a sua presença, as suas considerações finais. É um prazer enorme estar aqui nesta casa. Essa matéria é uma matéria bastante importante para a sociedade. Quero parabenizar a Uniara por estar colocando isso para a sociedade. É uma iniciativa pioneira. Isso é algo extremamente novo no país. Em breve, né, num futuro muito breve, as pessoas irão começar a comentar isso de uma maneira mais evidente. E a Uniara sai na frente em razão disso. Então, parabenizo toda a equipe técnica por estar divulgando esse trabalho e estarei aqui todas as vezes que for necessário para estar demonstrando como está sendo realizado isso aqui em Araraquara. E os parabéns, evidentemente, são extensivos a Vossa Senhoria, que é o responsável pela implantação do NECRIM aqui na nossa cidade. Exatamente, e com o apoio da Uniara, isso realmente foi possível. A Uniara acolheu esse trabalho, não foram todas as instituições que quiseram fazer esse acolhimento, e a Uniara realmente acreditou nisso, e a gente tem certeza que ela não vai se arrepender de ter acolhido esse trabalho. Muito bem, muito obrigado, doutor Edivaldo. Estamos encerrando o nosso programa Nosso Direito de hoje, mas nos vemos a semana que vem.